Uma lei injusta não é lei. Mas quem decide o que é justo? Deus ou o rei? Se você quer entender melhor como pensa o justnaturalismo clássico, então fica comigo até o final desse vídeo. A crítica mais forte ao justnaturalismo clássico não vem dos positivistas, vem da história. A escravidão romana foi justificada como natural por Aristóteles. A conquista das Américas foi fundamentada em lei natural pelos teólogos de Salamanca. A ordem colonial britânica foi defendida como expressão da civilização racional. O apartheid sul-africano encontrou respaldos em leituras calvinistas da ordem divina. Em cada caso, alguém invocou uma lei superior para legitimar o poder sobre os outros. A acusação é essa: quando você afirma que existe uma lei superior ao direito positivo, cria um argumento sem âncora. Qualquer grupo pode declarar sua lei da natureza, que é correta, e usar isso para invalidar os direitos de quem discorda. O justnaturalismo clássico não é a solução para a tirania, é o manual de operação dela. Para julgar a escola, precisamos ouvi-la na sua versão mais forte. Aristóteles foi o primeiro a formular com precisão: existe uma distinção entre o justo por natureza e o justo por convenção. O justo por convenção muda com o tempo e o lugar. O justo por natureza tem a mesma força em qualquer lugar, a qualquer tempo. Como o fogo, que queima tanto aqui quanto na Pérsia. Cícero avançou: a lei verdadeira é a reta razão em consonância com a natureza. Ela é universal, imutável, eterna. Não é uma lei diferente em Roma ou em Atenas. Uma lei que a contradiz não é lei, é violência institucionalizada. E Tomás de Aquino sistematizou a construção mais rigorosa da tradição. 4 níveis de lei: lei eterna, lei natural, lei humana e a lei divina. O ponto que os adversários frequentemente ignoram: Tomás não deu a cada pessoa o direito de desobedecer qualquer lei que considerasse injusta. Disse que uma lei que contradiz a lei natural perde o caráter vinculante moral, com critérios rigorosos. Francisco de Vitória aplicou a lógica ao maior problema jurídico do século XVI, a conquista das Américas. A sua conclusão, em 1532, foi radical para a época. Os povos indígenas têm direitos naturais. Não podem ser escravizados arbitrariamente. Não podem ter as suas terras tomadas sem causa justa. A lei natural protege os ameríndios, independentemente de serem cristãos ou não. Vitória não salvou os ameríndios, mas criou a gramática que, depois de séculos, tornaria o direito internacional possível. A defesa do justnaturalismo clássico é essa: sem a ideia de uma lei acima do direito positivo, o Tribunal de Nuremberg não seria possível. Os nazistas obedeceram às leis do seu estado, as leis positivas, sem um critério superior, não há base para condená-los. Agora, o caso que o justnaturalismo clássico não consegue responder com uma só voz. Nuremberg, 1945, pós-guerra. Os juízes precisavam de um fundamento para condenar os crimes legais sob o direito alemão vigente. A solução foi justnaturalista. Existem crimes contra a humanidade que nenhum direito positivo pode autorizar. A lei natural proíbe o extermínio de populações independentemente do Estado que ordene. Foi uma vitória histórica da lógica de Cícero e Tomás. Sem ela, os nazistas teriam razão formal. Agora, recuemos 4 séculos. Francisco de Vitória, 1532, em Salamanca. O mesmo método, lei natural como fundamento superior, foi usado. Vitória concedeu aos povos indígenas que eles têm direitos naturais, mas também concluiu que a Espanha tem o direito natural de navegar, comercializar e pregar o evangelho nas Américas, e que resistência a esse direito pode sim justificar uma guerra justa. A conquista colonial encontrou abrigo parcial no mesmo argumento que condenaria
o genocídio nazista. E o mesmo argumento de lei natural foi usado pelos abolicionistas para libertar os escravizados e por proprietários de escravos para defender a escravidão como ordem natural das coisas. Foi usado por os revolucionários americanos para declarar a independência da coroa britânica e pelos confederados para defender a secessão. O justnaturalismo clássico não é um sistema que produz respostas, é um sistema que legitima perguntas. E as respostas dependem de quem a faz, com qual poder e em qual contexto. Se você quer entender essas perguntas que o justnaturalismo deixou em aberto, então acesse aí o QR Code e o meu site quetes.me, que lá os livros têm várias respostas para essas perguntas. O diagnóstico técnico que o justnaturalismo clássico apresenta não é que ele está errado, é que ele é estruturalmente indeterminado. Ele afirma que existe uma lei superior ao direito positivo, mas não entrega um método universalmente aceito para identificar o conteúdo dessa lei. Sem esse método, a escola funciona como um amplificador. Quem já tem poder para declarar o que é natural, usa o argumento para reforçar sua posição. Quem não tem poder, usa o argumento para desafiar a ordem existente, às vezes com razão, às vezes sem. Na prática jurídica contemporânea, o justnaturalismo clássico sobrevive de duas formas. A primeira, como gramática moral de validade, quando um advogado argumenta que uma lei viola a dignidade da pessoa humana, está fazendo aí um argumento estruturalmente justnaturalista. Há um critério acima da lei que a lei não pode contradizer. Isso é a própria lógica de Cícero, com uma roupagem constitucional moderna, contemporânea, etc. A segunda, como reserva de última instância. Quando os sistemas positivos falham catastroficamente, como em Nuremberg, o justnaturalismo é o único fundamento disponível para condenação. Não há como escapar dele nesse ponto extremo. A pergunta que a escola não consegue responder é também a pergunta que nenhuma escola depois dela conseguiu responder completamente. Quem tem autoridade para dizer o que a razão ou a natureza exigem e como essa autoridade é legitimada sem circularidade. Você ouviu a acusação, ouviu a defesa, viu o caso que tornou as duas insuficientes. E o justnaturalismo clássico é a escola que afirma que a lei pode ser inválida por ser injusta. Essa afirmação tem 2.400 anos de história e resistiu ao positivismo, sobreviveu a Nuremberg e continua operando disfarçada em cada argumento constitucional que invoca a dignidade da razão. Os adversários têm razão quando dizem que a escola é indeterminada. A escola tem razão quando diz que sem ela não há forma de condenar o que é intolerável. Então, se o tribunal devolve a pergunta para você, quando você argumenta que uma lei é inválida porque viola algo fundamental, você está fazendo um argumento de qual escola? E quem te deu a autoridade para fazer esse argumento? O próximo réu vai subir ao banco tentando resolver exatamente essa questão, com uma estratégia diferente, sem lei natural, sem Deus, apenas a razão humana nua e organizada. Obrigado por ficar até o final, significa muito para nós aqui do canal, mas antes de você ir, uma pergunta que não sai da minha cabeça. Se a lei injusta não é lei, quem na história decidiu isso e com qual poder? A resposta está mais perto do que você imagina. Quero deixar também para você referências completas aqui na descrição, junto com o link para os livros no quetes.me. E se você quiser continuar aprendendo mais sobre filosofia do direito, tem esses 2 vídeos no canal que entram direto nessa conversa. Olha aqui, clica e continua aí. Mas não esquece de deixar seu like.